Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Papo de Loja. Hoje, especialmente, estamos recebendo aqui um grande parceiro, recebendo também nosso representante. São visitas aqui especiais que vão falar um pouquinho sobre varejo, sobre bater um papo aqui sobre realmente o que diz o nome do nosso podcast, nosso Papo de Loja, né? Então, estou recebendo aqui o Matheus, seja bem-vindo, Matheus. Estou recebendo também o Vande, né, nosso representante. Sejam mais uma vez todos bem-vindos aqui. E vamos à nossa primeira pergunta aqui. Eu quero direcionar já para o Matheus, né? Matheus, como é que é essa questão aí, como você chegou aí nesse mercado moveleiro, né? Como que você veio parar nessa função aí de hoje como comprador, né? Mas respirando varejo, né? Como que você chegou aí? Conta para nós. Bacana, Cido. Muito obrigado pelo convite. Ao meu lado também está o Vande. Vande, que é um representante de longa data da parceria Gazini e Magazine Móveis, um representante que com certeza é exemplo no segmento. Mas eu vou falar um pouquinho da minha história. Serei bem breve, mas a essência de varejo, eu acho que a partir do momento que eu nasci, ela nasceu junto comigo. Dentro da minha família nós somos em 3 irmãos, eu sou o mais novo, o meu pai era agricultor e a minha mãe, ela sempre trabalhou na área produtiva, trabalhava como costureira. Mas algo que me deixa muito feliz, que é a questão da minha comunicação, esse espírito de querer vender, é que minha mãe ela sempre esteve atrelada a ações da igreja, sabe? Então ela era ministra, catequista, e ela participava aí de vários grupos onde a comunicação fazia parte do dia a dia dela. Então toda essa comunicação ela passou para mim. E eu vejo que isso, com certeza, foi o que me trouxe até onde eu estou. Afinal de contas, eu vejo nesse mercado que nós vivemos que muito além de um diploma, pessoas que se comunicam farão a diferença no mercado atual e ganharão muito mais dinheiro do que propriamente pessoas aí no segmento de advogados, médicos e por aí vai. E o varejo, ele dá uma oportunidade para esse tipo de profissional. E foi assim que eu comecei. Antes de entrar na Magazine Móveis, hoje eu ocupo o cargo de diretor comercial e comprador, eu vendi picolé por 2 anos. E tem até um menino que ele fala assim, carrinho parado não vende picolé, né? E eu andava muito, sabe? Porque eu tinha a vontade de vender. O meu objetivo era chegar no final da tarde e meu carrinho tá vazio. Eu vendi pastel, eu vendi coisas inimagináveis. Inclusive, quando se aproximava os dias dos finados, 15 dias, eu vendia flores para os finados de porta em porta, porque eu entendia que a venda fazia parte para mudar a minha vida. Esse é um ponto bem relevante. Que bacana. Então a venda está na veia aí desde muito tempo, né? Exatamente. E dando sequência, eu acho que algo muito interessante é que eu olhei para a venda como uma oportunidade de sair da miséria. Que a nossa família era extremamente pobre. E essa vontade que eu tinha de ser alguém na vida e poder desfrutar do que o dinheiro propriamente nos traz, ela desencadeou porque eu tinha 2 exemplos na minha vizinhança. Eu tinha 2 vizinhos que eram muito bem sucedidos, um no ramo de transportes e o outro no ramo também de transportes aí de insumos para sadia, e eles tinham condições financeiras bem diferentes das minhas, e eu olhava para essa condição financeira do que eles podiam desfrutar, e isso me dava mais garra e mais determinação para um dia eu chegar lá. Que bacana, gerou essa inspiração. Exatamente, eu acho que se eu convivesse num ambiente que eu não tinha essa visão, dessa experiência que os meus vizinhos tinham, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então eu olho de ponto positivo, porque afinal de contas, muitos olham para essa situação e não fazem nada, só reclamam. É determinação, né? Eu muito pelo contrário, Vande. Eu ia em busca porque eu queria viver aquela abundância, aquela prosperidade, sabe? Esse foi o meu objetivo. Que legal. E agora o Vande, conta para nós, Vande, como que você chegou aí nessa função de representante, né? De longa data já está conosco aí representando a Gazin para todo o sudoeste do Paraná. Conta para nós aí, como é que foi a sua trajetória? O que te levou a vir trabalhar conosco? Boa tarde, Cido. Boa tarde, Matheus. Obrigado pelo convite. Na verdade, como mais ou menos a minha história, um pouco parecida com a do Matheus, eu me criei na roça, né? Então lá a gente não tinha muita condição e eu acabei saindo cedo de casa para trabalhar na cidade. Eu lembro que quando moleque, acabava voltando, ia do interior, né? Fazia uns 5 ou 6 quilômetros a pé para ir trabalhar, voltava de meio-dia, né, à tarde de novo, né? E comecei a trabalhar numa esquadria de janelas na época, né? Trabalhei uns 2 anos ali, depois
puxei malote, na época puxava malote do correio de bicicleta até na rodoviária, né? Hoje tem as vans que entregam lá, sabe, né? E daí trabalhei uns 2 anos no correio como estagiário na época e comecei a trabalhar numa loja de móveis lá na cidade como montador. Eu não tinha idade, depois comecei a fazer a entrega também. E daí surgiu a oportunidade, quando eu fiz 18 anos, comecei a fazer entrega e viajar de caminhão, tá? Então eu viajei de caminhão aí por uns 5 a 6 anos, mais ou menos, né? E na época eu fazia entrega de móveis, eu entregava móveis na região, né? Nos 3 estados do sul. E tinha um outro representante que fazia a região aqui no meu lugar. E na época surgiu essa oportunidade, como ele parou de viajar, ele parou de fazer a região, a indústria que eu trabalhava com o caminhão acabou me convidando e me oferecendo, né, essa oportunidade de vir para a estrada, né, e fazer esse experimento, fazer esse teste. Confesso para vocês que no início não foi fácil, foi difícil, né? Porque tipo assim, você não tem a experiência disso tudo, sabe? Né? Mas eu estou aí já há 26 anos, né? Então, estou muito satisfeito. Eu acho que nesses 26 anos assim eu consegui, almejei muita coisa que eu sonhava, que nem o Matheus fala, né? E eu acredito que eu ainda sou um sonhador, né? Porque todo dia eu acordo, né? Agradeço ao Deus pela oportunidade de vida que eu tive, sabe, né? E correr atrás, tem que correr atrás, não dá para ficar para trás, né? As coisas acontecem indo atrás. Matheus, e quando você pensa em escolher um fabricante de colchões para Magazine Imóveis, o que pesa na decisão? Quais são os critérios indispensáveis para se tornar um fornecedor da Magazine Imóveis? Bacana. Então, assim, hoje a história da Magazine ela é muito baseada no respeito com o cliente. Eu tenho 20 anos de empresa já, Wande. Eu entrei com 13 anos. E a Magazine tem quantos anos? 46. 46. 46. Eu entrei entregando panfleto e fui alçando voos aí, buscando oportunidade, e hoje eu cheguei realmente onde eu queria. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse respeito que nós temos com o nosso cliente, ele foi introduzido desde o primeiro dia que eu entrei na Magazine. Hoje o proprietário, que é o Vandir, o Kiko, junto com essa família, eles conduzem a empresa, ele realmente não olha para a questão monetária na hora de resolver um problema do cliente. O que importa é a satisfação do cliente em primeiro lugar. Isso já fala muito na hora que eu vou escolher uma marca de colchão ou propriamente qualquer produto que vai entrar no nosso mix. É saber que eu vou ter um respaldo por parte da marca, do representante e da estrutura fabril, que esse produto seja um produto de qualidade e que na operação ele se destaque pelo compromisso que ele tem com o cliente. Isso acontece muito na assistência técnica. Não é algo, digamos assim, impossível de um produto dar algum problema. Ninguém está livre disso. Mas eu digo que ninguém pode estar livre também de resolver esse problema para o cliente. Deixar de resolver. Exatamente. Então, para mim, hoje, a credibilidade dessa indústria e o relacionamento que a gente tem com o representante é o que mais pesa para mim na hora de eu colocar qualquer produto no mix, indiferente se for colchão. Que bacana. E na sua visão, Wande, o que é para você, o que uma empresa de colchões ela precisa ter hoje para se manter no mercado, para ganhar espaço, né? Você que está visitando aí clientes no dia a dia, né? O que você acha que a empresa deve prezar para se manter no mercado? Olha, Cido, na verdade, como o Matheus falou, hoje, tanto para a indústria, acredito, tanto para o varejo, qualquer negócio, se você não trabalhar com muita honestidade e não só olhar para a venda, mas olhar também para o pós-venda, que não tem assim satisfação maior, porque como eu sou representante e a gente tem varejo também, viu? É você ver o cliente vir na tua loja, comprar um produto, ser bem atendido e ele voltar ou entrar um outro cliente na loja e ser indicado por esse outro cliente. Né? Então é o seguinte, hoje tem que olhar muito para o pós-venda. E hoje nesse mercado acelerado, né, mídia social, né? Então acho que a gente tem que mostrar que está aí, né? Mas principalmente de tudo é fazer bem feito. Que bacana, isso aí. Matheus, e agora falando de parceria, né? A parceria com a Gazin, na sua visão, né? O que mais chamou a atenção? Acho que o que mais me chama a atenção na Gazin é essa visão de futuro que ela tem. Inclusive nós estamos aqui hoje com 50 colaboradores, gerentes, vendedores, diretoria, porque essa visão que a Gazin tem do futuro, do amanhã, eu acho que faz ela ser realmente essa líder de mercado que ela é. Hoje nós tivemos aí a apresentação do novo showroom 2026. Em primeira mão? Em primeira mão, inclusive fiquei lisonjeado com isso. E a gente consegue enxergar que ela não está apenas fazendo colchões ali. Ela está vendendo uma experiência de compra para esse cliente.
E o Vande comentou em mídias sociais, né? É muito mais fácil para nós, como varejista, vender, quando nós falamos do produto, do que ele oferece e também que ele converse com o público que está consumindo essa mídia. Então hoje nós falamos de produtos que com certeza você, lojista, vai encontrar aí no Showroom 2026, que nós não falamos praticamente do quê? Da parte técnica. Sim. Nós falamos dos benefícios que esse produto traz. Então eu acho que assim, essa visão de futuro, essa visão do amanhã da Gazin é o que faz ela ser diferenciada. Não vender só colchões, né? Vender uma solução, vender um produto que melhora a qualidade de vida, a saúde, né? Experiência, né? Isso aí. Ô Vande, na demanda dos clientes, né? Na prática, quais as características de colchões, né? Os nossos clientes Gazin mais valoriza? Existe algo assim que se destaca na preferência específica que você tem observado? Qual que é o produto que é mais valorizado, mais procurado de forma geral? Eu falando de região, vamos falar até o Matheus aqui, o Matheus é cliente nosso também, então ele também pode comentar sobre isso. Hoje eu vejo no produto que o cliente ele compra com os olhos primeiro, né? O colchão, eu digo assim, é um produto um pouco complicado, porque o cliente quando ele vai comprar ele não conhece do produto, então ele quer ter um pouco de experiência, conhecer e saber o que ele está comprando. Mas hoje o que eu vejo, falando de região, é assim, tipo, é muito de pessoa para pessoa o que está comprando, né? Mas falando de região, hoje eu vejo que assim, a aparência do produto ajuda bastante na venda. É a aparência, tonalidade, tecidos, né? Então o visual chama muito a atenção, chama o muito visual atenção. Do produto, né? E a Gazin, ela vem ditando tendências no sentido assim de trazer, né, produtos com tecnologias empregadas, né? Nós temos Nano5, produtos relacionados, né, com apelo para a saúde mesmo, né, como o própolis, né, e outros que serão lançados agora, né? Isso também faz um diferencial na hora da venda, né? Você não vender só um colchão, sempre está oferecendo algo a mais, né? Como um aparelho ali na melhoria de qualidade de vida. E as pessoas têm olhado muito para essa parte de saúde hoje, né? Então a Gazin mesmo tem olhado muito, né, nos lançamentos, em produtos, né, que atingem esse público aí, né? Bacana. E agora falando de tendências de mercado, né? Pensando agora no mercado como um todo, né? Quais as tendências atuais no ramo de móveis e colchões, Matheus, têm impactado nas suas vendas? Eu sinto que nesse momento o consumidor, eu sempre costumo dizer assim, que dentro da Magazine Móveis o produto, para ele entrar dentro do nosso mix, ele tem que ter os 3B. Ele tem que ser bom, ele tem que ser bonito e ele tem que ser acessível, que é o barato, entende? Mas o que eu estou sentindo hoje é uma visão que o Vande comentou. A apresentação desse produto fala muito na hora dele tomar a decisão qual produto ele vai levar para dentro da sua casa. E algo que me chama muita atenção, que está sendo também uma estratégia dos demais moveleiros, propriamente. Eles estão utilizando tendências de produtos de mais valor agregado, como feiras de Milão, entende, propriamente, e colocando em produtos mais acessíveis e mais populares, entende? Hoje, quando você olha uma mesa de jantar, um exemplo, antigamente a mesa de jantar ela predominava o quê? A exposição de madeira, muitas vezes, um estofadinho no assento e um tampo. Hoje já não. Está vindo a questão das mesas orgânicas, as cadeiras está vindo a composição do linho com o corino, o design, entende? Algumas assinaturas em alguns produtos, entende? Estofados. Antigamente nós falávamos de um living. O living estava só nas casas das pessoas que tinham mais acessibilidade nesse produto. Hoje nós temos livings acessíveis. Então acho que a grande tendência é isso. É um consumidor que quer ter um produto que converse com o momento e ao mesmo tempo seja acessível, que atinja essas classes que é a C, D e E, que são as classes que mais hoje está consumindo em nossas lojas. Justo. Então o consumidor está buscando ali tecnologia, diferenciação, né, um produto premium, né, com preço acessível. Exatamente. Né? Esse é o desafio hoje de nós lojistas e eu acho que é um desafio ainda maior para vocês como indústria, viu? E hoje, se falando tudo isso também, né, Matheus, é tipo a exposição de produto dentro da loja. Hoje o produto, ele sendo bem apresentado, bem colocado, bem exposto, ele ajuda muito na venda. Né? Às vezes você tem um produto bonito, né, que ele pode agregar margem também, né, e venderia muito fácil, mas ele está mal colocado, ele está num canto, ele não está aparecendo, não tá arrumado, sabe, né? Então acaba não tendo aquele giro que ele podia ter. Então o conselho é que o lojista hoje ele invista um pouco mais numa vitrine, numa ambientação de loja, produto mais apresentável, ele vende melhor, né? Perfeito. Você for montando um ambiente no produto, ele agrega valor, agrega muito valor.
E as dificuldades na venda, Matheus? Todo lojista enfrenta desafios, né? Quais são os principais obstáculos que você encontra ao vender colchões? E a Gazin tem ajudado a superar esses pontos? Então vamos lá, eu não diria obstáculo, que até hoje eu puxei um relatório, eu vejo que a Gazin e colchões representam muito no meu faturamento. Tem uma participação extremamente importante dentro da loja, extremamente importante, principalmente nas minhas ações. Nós fizemos ações voltadas hoje no segmento de colchão, são ações certeiras, afinal de contas eu faço a pergunta de 10 clientes, quantos que estão dormindo bem? Isso está relacionado ao seu colchão, entende? Mas eu vejo que o meu maior desafio hoje, ele é um desafio interno, mas é um desafio que a partir dessa visita da Gazin ele está superado. Tem uma virada de chave aí, eu então. Eu não tenho dúvida disso, entendeu? Inclusive, eu falei que eu não quero sair daqui sem negociar um novo mix, porque a nossa cultura, ela foi sendo construída em cima de um mercado que está muito competitivo. A gana e a sede por preço, ela se sobressaiu, no meu ponto de vista, sobre a cultura também da gente poder vender um produto de mais valor agregado que venha oferecer muito mais benefício para o nosso cliente. Então, o meu maior desafio hoje é introduzir na cultura dos meus vendedores, dos meus gerentes, que nós não estamos vendendo apenas o preço do produto. Isso não fala só de colchão, fala de todo o mix, entende? Mix, total. Eu acho que nós conseguimos, através da nossa condição de pagamento, que hoje nós temos um crediário próprio facilitado, que o cliente consiga levar para casa dele um colchão que vai disponibilizar para ele muito mais conforto, entendeu? Nem que ele pague com um prazo maior do que ele propriamente levar um produto popular. Então, resumindo, o meu desafio é aumentar o ticket médio, mas não só por olhar para o preço do produto, entendeu? Mas sim para levar uma experiência para o meu cliente. Esse é o grande ponto. Exatamente. Quando o vendedor, a equipe de vendas, ele tira o foco do preço e leva todo esse apelo aí para a saúde, né? Para que o vendedor não olhe só, para o comprador não olhe só para o preço, fica mais fácil de vender um produto de valor agregado, né? Porque se a gente ficar batendo só no preço, preço por preço todo mundo tem. Aí a gente vai vender um serviço, vai vender uma qualidade daquele produto, daquela marca, né? É isso, Vande? Você isso vê aí. também? Na verdade, assim, que veio, como você mesmo comentou hoje, Cido, você abre a loja e ela já sai com uma despesa fixa, né? Então, nós temos que encontrar um caminho, né, para vender esse produto de valor agregado. Então, como que a gente vai fazer para convencer esse cliente, né, a levar um produto melhor, né, mesmo ele às vezes querendo pagar um pouquinho menos, né? Então, essa que é a dificuldade que eu vejo dentro do varejo hoje. É a venda, né? Às vezes o vendedor ele tem o receio de perder uma venda e acaba não oferecendo esse produto de valor agregado, né? Então é só trabalhar, só fazer esse trabalho em cima desse produto, um produto melhor, né? Que vai atingir o cliente final e deixar ele satisfeito. Porque na verdade é o seguinte, as pessoas vivem de sonho, né? E ela sonha em comprar um colchão novo ou uma geladeira nova, né? Mas às vezes ela não conhece do produto, né? Então esse que é o diferencial da loja, é acertar a venda para o cliente. Isso é verdade, né? O cliente, quando ele vai buscar um colchão, e a gente fala lá um colchão com molas ensacadas, um colchão com mola Bonel, com molas seja qual for, ele não tem conhecimento, né, técnico desse produto. Aí cabe a nossa equipe de vendas, né, explicar isso, levar essa informação para o cliente, para que ele entenda, né, quais são os diferenciais, quais são os benefícios de cada colchão e por que ele tem o valor diferenciado. Não é porque esse é mais bonito, vale mais ou vale menos, né? Então precisa realmente, né, a equipe estar engajada no sentido de estar treinado, né, e conhecer de produto e passar todas essas informações e deixar o cliente decidir, né, qual que eu vou levar, qual que vai ser o meu custo-benefício, porque hoje mesmo nós comentamos lá, né, nem sempre aquele mais barato vai ser o mais barato de fato, porque às vezes o mais barato ele vai te durar menos e vai te trazer menos conforto, né? Então, às vezes, você agregando um produto de maior valor, e o cliente vai ficar mais satisfeito e ele vai ter uma vida útil ainda maior, não é mesmo? Verdade. Exatamente. Até porque tem um detalhe, né, Cido? O cliente não sai de casa muitas vezes para comprar um colchão de 999. Ele sai de casa porque ele entendeu que aquele colchão de 999 cabe no orçamento dele e é o que ele busca. Mas nós, como consultores de venda, a gente deve mostrar para ele que nós temos condição de entregar um colchão melhor para ele. Superior. Esse é o ponto. Surpreender.
Que bacana. Agora uma pergunta assim sobre a Gazin, né? Eu sei que você também vai, né, nos pontos de loja, tem toda a sua correria de escritório, mas você também faz o chão de loja. Você já ouviu algum feedback ali de clientes ou da sua equipe de vendas aí sobre Gazin? Algum feedback direto do consumidor final? Sim, e é um feedback bem curto. Sabe o que a gente escuta? Inclusive a gente participa de eventos, as pessoas falam se a Gazin é bom. Sabe, quando você consegue colocar essa cultura do produto ter qualidade e ser vendido também por uma empresa que entrega a responsabilidade do começo ao fim da venda, porque a venda não termina quando nós entregamos o produto para o cliente. É o pós-venda que vai determinar ele voltar para dentro da loja. Então, o que eu digo para você hoje, o cliente reconhece a qualidade da Gazin. E isso facilita muito para nós, entende? Facilita muito. O cliente tem essa segurança, entende? Inclusive, eu falo para vocês hoje, dentro do meu negócio, dentro do negócio da Magazine Imóveis, a Gazin representa quase 80%. Detalhe, eu sou muito enxuto para Mix. Eu tenho apenas 2 marcas além da Gazin, por uma questão estratégica, entende? Mas o que a gente sente do cliente é a segurança que ele tem de saber que ele está levando para sua casa um produto de qualidade. Que bacana, isso nos dá orgulho, né, em ouvir isso e nos motiva ainda a melhorar ainda mais, né, Wandy, essa marca, Perfeito. Levar essa marca de qualidade para todos os nossos clientes, né, ouvir um feedback tão positivo assim, né. Agora falando assim sobre promoção, né, eu sei que a gente depende, né, de fazer essas ações estratégicas, né, dentro do mercado imobiliário, dentro das lojas, né. O que você testou na loja de ações que te trouxe assim um ótimo resultado, que você acha que deu muito certo, né? Como, sei lá, datas sazonais, né? Kit camas completa, vender o pacote ali, demonstração. Qual é a sua estratégia diferenciada assim que te trouxe um resultado muito positivo? Vamos lá. Hoje, por incrível que pareça, a gente está vivendo uma enxurrada de ofertas do nosso cliente no mundo digital. Tá? E existe uma palavra com 6 letras apenas que faz toda a diferença na nossa região, que é a palavra brinde. O cliente adora ganhar um mimo. Soa bem ouvir um brinde. Cara, eu utilizo gigantesco essa palavra brinde numa promoção. Então hoje, quando eu faço uma campanha ligada a colchão, que é a Semana Sono Bom, o meu cliente ele vai levar para casa no colchão solteiro um travesseiro, no casal 2, no king e no queen 2 travesseiros. Gente, isso é velho, viu, Wander? Quando nós começamos quase 20 anos atrás, a gente fazia nossos feirões e dava o travesseirinho da Gazin. Travesseiro fazia. Cara, ainda faz a diferença, viu, Cido? Eu vou testar agora esse ano, não sei como que vai ser a pegada, né? Tentar fazer alguns combos, eu acho que também vai fazer a diferença. Mas na Semana Sono Bom, a gente já deu travesseiros e o último que a gente fez, que foi um grande sucesso, foi dar o jogo de lençol com 2 fronhas. Aí foi incrível. Olha aí, um baita presente. O cliente levou para casa já a roupa de cama, sabe? E então eu quero dizer para você, promoção por promoção, o cliente está escutando todo dia, entendeu? Você tem que se sobressair. Então, o brinde ainda é o que mais chama a atenção na sua Eu fiz sem dúvida, eu fiz uma campanha agora de Natal, que foi uma atacada de mestre. Agradeço, inclusive, ao fornecedor. Cada fogão que o cliente comprava na Magazine, fogão de piso, ele ganhava uma ave natalina. Foi inédito. Nunca vi, inclusive, no varejo nacional isso. Eu me perguntei assim, o que eu poderia entregar para o meu cliente para fortalecer a venda desses 2 produtos? Afinal de contas, o fabricante estava comigo nessa ação. E eu pensei em várias situações. Até tinha pensado numa carga de gás, mas aí fugia demais, entende? Porque também fazia sentido, né? Mas vocês não imaginam o efeito que deu a ave natalina. O cliente, ele se sentia lisonjeado, e realmente nós tínhamos na loja, de início era para ser um vale ave, mas os gerentes optaram, falaram, não, vamos pegar e deixar aqui umas 3, 4 aves dentro do refrigerador. Então o cliente comprava. Já levava na hora. Já levava na hora, tirava foto com a ave natalina. E agora eu te faço uma pergunta, Wandy. Olha o que eu quero te dizer. De quantos natais, de quantas ceias de Natal a Magazine participou nessa campanha de dezembro? Na hora que ele estava comendo aquela ave, será que ele não falou, essa aqui é a ave da Magazine? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Ficou marcado ali. Cara, com certeza foi muito lembrado. Eu chego a me arrepiar, entendeu? Porque os depoimentos e a alegria, porque todo gerente, toda ave a gente tirava foto, postava nas mídias, então isso gerou uma mídia orgânica muito forte. Então o que eu quero dizer para você hoje, lojista, imagine algo que faz a diferença para o seu cliente e que vem impactar o seu cliente de uma forma assim que ele consiga lembrar de você. Que bacana. Esse é o ponto. Até quando ele fez essa ação, eu até questionei um dia ele, né? Disse, mas da onde veio a ideia da ave natalina? Sim. Né? Ele disse, está funcionando?
E daí ele me falou dos números aí, sabe, né? E às vezes é tipo assim, então tem algo diferente. Fura a bolha. Fura a bolha. Ô Vande, e você tem algum case de sucesso aí na mesma pergunta, né? Qual que foi as ações assim que surtiram mais efeito na sua visão? O que tem dado resultado para os lojistas, né? Que tipo de ação eles têm praticado? Feirões? Ou qual que, na sua visão, que dá mais resultado? Na verdade, assim, quer ver, Cido? Hoje o feirão, não hoje, mas ele, de um passado já, ele dá muito resultado. Ele sempre deu muito resultado. Só que a gente vive um momento que você faz uma promoção, no passado se fazia uma promoção bimestral, trimestral, mensal, e hoje você faz uma promoção praticamente toda semana, né? Então toda semana, porque o teu concorrente está fazendo algo diferente. Mas o feirão hoje ainda é um grande atrativo, na minha visão ainda é um grande atrativo, né? Só que junto com o feirão, né, então você oferece algo a mais, não é só o preço, não é só o produto. Então, como que você vai cativar o cliente, né? Então tem que estar sempre bolando alguma coisinha a mais, uma bonificação, um brinde, um sorteio, né? Eu lembro que no passado, nesses feirões que o Matheus comentou, a gente reunia, nós ficávamos nos feirões semana toda, 3, 4 dias, no último dia reunia, pegava lá uma banda, cantores, reunia todo aquele povo na frente da loja, sabe, né? Sorteio, brinde, sabe, né? Quanta gente foi reunida nesses feirão? Quanta gente, tu não tem noção, Cido. Né? Então, assim, eu ainda acho que o feirão é uma forma de faturar, de atrair o cliente. O cliente para a loja. Muito bem. Visão de futuro agora, Matheus, olhando para frente, né? Como você enxerga aí o futuro da loja, né? Da Magazine Imóveis e do mercado de colchões? E também quais são os planos e metas você tem agora para 2026? Da Gazin você já sabe, né? Você viu ali que as metas já estão definidas, os objetivos já estão traçados e eu acredito também que vocês já estão com esses objetivos prontos. Conta para nós. Olha, eu acho que o maior objetivo hoje nosso é manter o nosso faturamento em crescimento. Nós temos a nossa meta, uma meta bem arrojada, entende? Uma meta hoje que realmente vai ser necessário a gente fazer muitas mudanças e propriamente também mudar a cultura da nossa equipe, tá? Mas a gente vai conseguir. Tenho certeza que no próximo podcast do ano que vem eu vou estar falando que a gente bateu essa meta. Afinal de contas, a meta foi dada e a meta batida, né? Mas eu acho assim que o maior objetivo nosso é também expandir. Hoje nós somos 19 lojas no Sudoeste e Oeste. Então a nossa busca é 2 filiais ser aberta ainda. Conta para nós onde que está a matriz, para o pessoal que está ouvindo aqui, onde está sediado a Magazine Imóveis. A Magazine Imóveis começou em Nova Prata do Iguaçu, uma cidadezinha bem pequena no sudoeste do Paraná. Inclusive toda a nossa operação hoje ela acontece em Nova Prata, né? O nosso centro de distribuição, que há uns 3 anos atrás a gente construiu. Antes nós tínhamos, entre aspas, uma organização que cada loja tinha o seu depósito, não tinha uma estrutura definida, setores. Em 3 anos a gente conseguiu estruturar isso eu considero uma vitória, né, Vande? Nossa CD é muito bonito, né? A gente visitava loja por loja, atendia todos os gerentes que faziam a compra, né? Hoje está centralizado no CD, a sede administrativa é bonito, né? Já conhece. CD novo, ficou um luxo muito bonito, parabéns para vocês. Ficou espetacular mesmo. Então, o nosso objetivo é nós crescermos o nosso faturamento com lucratividade. Afinal de contas, eu acredito que o lucro derrama sobre os colaboradores, eu sempre falo isso. Se você quer crescer, se você quer desenvolver a tua empresa, precisa crescer junto. Entende? A sintonia tem que ser a mesma. E principalmente abrir 2 filiais. Eu quero abrir 2 filiais esse ano. A gente vem focado muito na operação do CD. A gente fez com capital próprio, a empresa realmente focou nos últimos 3 anos em estruturar a operação, fazer os 6 setores funcionar, mas agora eu acho que nós estamos preparados. Podemos pensar aí em 21 lojas até o fim desse ano. Olha aí que bacana, né? 2 lojas novas aí nascendo, mais 2 pontos de venda aí para a gente vender o nosso produto, né, Wander? Perfeito, é isso aí. Todo mundo cresce, né, Wander? Nós estamos aí hoje para crescer mesmo, é para crescer. Eu sempre falo assim, quer ver, como a gente tem loja também, e às vezes a gente comenta com os colaboradores lá, a loja, ela não é nossa, né? O crescimento da loja é para empregar mais gente, sustentar mais famílias, para as pessoas que trabalham nela gerarem mais renda, né? Então todo mundo fica satisfeito, né? A loja ela está no nome do dono, né? Mas quantas famílias que fazem parte desse negócio, né? Exato.
Bacana. Agora vamos passar umas dicas para lojistas, para os lojistas que já trabalham com o nosso produto ou que pensam em iniciar um negócio, né? Para fechar com chave de ouro. Qual conselho você daria para os lojistas que querem trabalhar com a Colchões Gazin, né? Especialmente com a marca Colchões Gazin? Qual a dica? Qual é o conselho que você dá para esse perfeito. cliente? Olha, se você ainda não tem no seu portfólio, no seu mix Gazin, o primeiro conselho é você introduzir essa marca. Eu acho que ela é um exemplo de qualidade, um exemplo de inovação. Se eu não me engano, é a segunda no mercado nacional, né? Exato. Então você imagine só, você tendo Colchões Gazin dentro do seu mix, você vai ter uma marca conhecida de nível nacional. Tem internacional também, podemos dizer, né? E o que eu diria para você que vai iniciar agora, entenda que o custo operacional e o tempo que você, como gerente e vendedor, vai levar de vender um produto popular é o mesmo tempo de você vender um produto de valor agregado, e saiba que esse cliente vai lembrar de você pelo que você vendeu para ele. Então, se você vender um produto de mais qualidade, as noites de sono dele serão bem diferentes. E não tenha dúvida que ele vai indicar você. E se existir o melhor marketing do que a indicação, eu não conheço ainda. Legal. E nessa só um corte ali, eu sou suspeito para falar, porque a gente trabalha aí, a gente tem uma parceria há mais de 20 anos, né? Mas só frisando, viu, o ambiente da loja, ele cativa muito o cliente, ele faz o cliente voltar. E no caso deles, as lojas são lindas, as lojas são organizadas, né? Então eu tenho 26 anos de estrada e eles são diferentes, eles fazem o diferencial, por isso desse sucesso todo aí. Que está crescendo e vem justamente, duas lojas perfeito, novas aí, perfeito. Né? É ambiente. Que bacana. Parabéns, Matheus, né? Fico agradecido, né, de ter vocês aqui nesse papo de loja no dia de hoje, né, de estar visitando aqui a matriz. Quero dizer que nós estamos de portas abertas aqui para recebê-los novamente quando quiser voltar, né? Agradecer você, Vande, pelo trabalho que faz aí nos nossos clientes, né, que está aí nos representando, né, trabalhando frente a frente lá no ponto de venda, e nos colocar à disposição de vocês sempre que precisar, tá? Aqui nós vamos encerrar então o nosso papo de loja. Muito obrigado pela participação e espero revê-los aí em outros episódios. Perfeito, muito obrigado, Cido, obrigado, Vande, e vamos faturar, Vande. Perfeito, Afinal de contas, perfeito. A gente nasceu para vender. Para vender. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Aqui encerramos então esse episódio do Papo de Loja. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Até mais.